Entrando agora falando um pouco sobre os atletas amadores ou então pessoas que estão querendo iniciar no esporte. Como você colocou alguns pilares aqui, dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício físico. Se alimentar bem, obviamente a gente vai procurar um profissional da nutrição, vai procurar também um endocrinologista. Dormir bem, a gente vai procurar talvez um profissional da medicina do sono, um cara que, se não conseguir, obviamente, se você com os conteúdos, com o nosso papo aqui não conseguir dormir melhor, você vai acabar procurando esse profissional. Mas começar a fazer exercício para uma pessoa que ela é completamente sedentária. A Fran, por exemplo, já me contou essa história num outro podcast, que ela era uma pessoa que para andar, sei lá, 500 metros, ela pegava o carro. Sim. Como é que, na tua opinião profissional, como é que uma pessoa que está começando, que quer começar a fazer exercício, que quer começar a usar esse remédio na hora se prevenir da dor, na hora de sentir dor, como é que essa pessoa ela pode começar a fazer exercício da maneira correta? Acho que sempre amparado pelo profissional. Então, a gente tem hoje academias personais, possibilidade de você ter assessoria de corrida, né? De ter um coach virtual, né? Embora não acredito que seja o ideal, mas existe, sempre assessorado por um profissional. Busque estar na companhia das pessoas que já fazem isso há mais tempo, entenda dicas com eles, faça essas coisas básicas todas que previnem lesão, coma bem, durma bem, e eventualmente tem um caso de um paciente que ele começou a correr, e na 3ª ou 4ª semana que ele correu, ele trouxe o planejamento dele, ele ia correr 12, acho que eu não vou lembrar de cabeça, Manuel, mas eram 12 quilômetros na areia. Falei, não. 12 na areia? Não, Nossa falei, senhora. Na época que eu corria 8 quilômetros por dia, na areia eu não conseguia 5. Não. Como diz o nosso amigo Daniel, o que você vai ganhar? Vai ganhar um iPhone 15? Não vai ganhar um iPhone 15, cara. Você vai ganhar uma lesão. Então, esteja amparado por bons profissionais que vão, ao longo do tempo, evoluir. Entenda que você não corre uma maratona treinando 3 meses. Né? A gente teve recentemente um influenciador que fez um Ironman treinando. Não, isso não acontece. Isso não acontece. Então, a gente precisa de preparação adequada, de acompanhamento adequado, de reavaliação do que a gente está fazendo, de entender como o nosso corpo está tá respondendo aquilo que foi planejado, de ajuste de rota ao longo disso, porque aí sim você consegue chegar a fazer um Ironman de uma maneira sem que daqui a pouco o que você ganhe seja uma lesão que vai te tirar do esporte de novo, né? Então a minha mensagem para quem está começando é essa: faça da maneira certa, devagar, comece com corridas menores, comece com um bom acompanhamento, se cerque de pessoas que fazem isso há mais tempo, que vão ter dicas para te dar. Porque a ausência do profissional sério acaba acontecendo, por exemplo, de algumas notícias que a gente vê, por exemplo, um influenciador, um coach, não sei se foi no ano passado, no ano retrasado, ele falava para todos os seguidores que a pessoa tinha que acordar cedo e correr. Aí as pessoas iam lá, muitas seguiam. Não sei se a intenção dele era ruim, se a intenção dele era boa, não vou julgar a intenção da pessoa em si. Mas automaticamente, quando você está influenciando, você está falando para as pessoas correrem, e essas pessoas, elas veem outras, elas começam, por exemplo, a seguir influenciadores de corrida. Então, por exemplo, eu fui influenciado a correr, aí eu vou começar a correr, aí eu vou começar a procurar influenciadores de corrida para poder, talvez, acertar o movimento, Aí eu vou ver pessoas que estão completamente longe da minha realidade, estão correndo 12, estão correndo 15 no dia. Aí Manuel, vamos supor que eu nunca fiz nada, tô com 27 anos, nunca corri nada. Vou começar a correr 10 km por dia? Vou começar a correr 12 km por dia? O que eu vou ganhar? Além do story no Instagram, eu vou ganhar, como o Dr. Daniel mesmo fala, uma lesão.
ou às vezes alguma coisa mais séria, ou então de repente de uma avaliação aconteceu que uma pessoa morreu, né? Uma pessoa faleceu com essa questão começou a correr durante um mês 15, 20 km por dia, ele faleceu. Ele teve um problema, ele tinha um problema no coração, ele não teve avaliação médica. Então acho legal isso que você está falando, para você começar com um profissional, porque o profissional ele já viu o teu caso e casos de pessoas sedentárias diversas vezes. Então ele vai começar virando para você e falar assim, ó, começa correndo 2, 3, como é que teu corpo responde? Uhum. Ah, melhorou depois de tanto tempo? Começa a correr 5, começa a correr 6. Então essa importância da gente orientar. E às vezes eu acho que a gente até desvaloriza o profissional da educação física, o profissional que vai te fazer essa assessoria, não é? Porque a gente dá valor para nutricionista, a gente dá valor para diversos outros profissionais, mas o profissional da educação física fala, eu consigo fazer sozinho. Você não concorda com isso? A gente desvaloriza muito o profissional da educação física. Eu costumo falar para os meus pacientes, Manuel, que os pacientes que estão no meu consultório, de maneira geral, eles são pacientes que estão com algum problema de saúde. Uma lesão, né, ou uma artrose, enfim. Que o médico, aqui em Florianópolis, existe a ilha, existe o continente, uma ponte que liga os dois. Eu costumo falar que o médico é um lado, o profissional de educação física é o outro lado e o fisioterapeuta é a ponte. Então, em algum momento, o fisioterapeuta vai entregar esse paciente, o paciente que está doente, o paciente que está precisando do médico, ele está de um lado. O paciente que está completamente saudável, ele está do outro lado da ponte. Não é que ele não precise do médico, assim como não é que o doente não precise do profissional de educação física. Mas o paciente que está completamente saudável, ele é um paciente que vai precisar de um médico, por exemplo, um médico do esporte, um médico que faça medicina preventiva, né? Que é muito importante hoje, mas ele é o cliente do profissional de educação física, que vai programar exercício, atividade física, para que esse paciente não atravesse a ponte para o outro lado, não precise de um médico, não venha sentir dor, não venha sentir dor crônica. Então, eu dou muito crédito para os profissionais de educação física. E eles são... O meu pai é professor de educação física. Então, eles são assunto recorrente na minha consulta. E é esse o exemplo que eu dou normalmente da importância do profissional de educação física. E é isso porque, assim, as pessoas não se incomodam, às vezes, de pagar R$200 numa noite, R$300 em num combo de cerveja, ou então sair para jantar, gastar R$200. Mas às vezes diz que o profissional da educação física está cobrando R$200 por mês, que é muito caro numa assessoria de corrida, ou então numa aula de natação, ou então numa aula de um esporte. Então a gente vê infelizmente o brasileiro ele dá importância para as coisas erradas. Espero que a gente combata isso ao longo do tempo, mas eu acho que a gente dá a importância para as coisas erradas e a gente desvaloriza muito alguns profissionais aqui que nós deveríamos valorizar e muito pelo fato de nos auxiliar a fazer o esporte da maneira certa. Você começar a fazer academia, tá todo mundo malhando. Malhar é uma moda, né? Vai na academia, o cara vai chegar lá e fazer o exercício completamente sem nem saber, vai pegar só uma série da academia. Você precisa de um profissional para te acompanhar. Se não tem um profissional na tua academia adequado, como é que você vai fazer isso? Isso aí, mano, assim, é aquela frase clássica, né? Se você acha caro prevenir doença, espera até ver quanto custa para tratar. Então, são valores muito menores do que você vai gastar tirando, né, tempo parado de trabalhar, qualidade de vida que despenca, menos tempo com família, menos tempo com filhos. Sim, invista em prevenção. Essa é a... Peraí, não vai embora não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.